Eu quero que coloque 4 guarnições de 4 soldados guardando Pedro. Preste atenção, cantor. Você da banda, vou dizer algo aqui. Olha o porquê. O que me preocupou, porque eu disse: Deus, porque que Herodes, autoridade governamental, o rei, aquele que tem a coroa, que tem o cetro, que tem o manto, o anel com selo, aquele que assenta no trono, aquele que governa, manda prender um homem analfabeto de pai e mãe. Pedro era analfa de mãe e beto de pai. Pedro não tinha cultura. Pedro era indouto. Paulo chama Pedro de indouto. Por que Herodes manda prender um homem semi-analfabeto, analfabeto, e manda 12 soldados tomar conta do cárcere? Eu perguntei a Deus, por quê? Por quê mandar 12 soldados tomar conta de um analfabeto? Olha o que Deus colocou em minha alma. Deus falou: Juarez, olha o histórico de Pedro. Procure ver quem era Pedro. Olha o que Deus me disse: Juarez, Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro viu os pães serem multiplicados. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro estava em Betânia quando Lázaro ressuscitou. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro estava em Naim quando o filho da viúva levantou do caixão, oh glória. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro viu o cego de Jericó enxergando, oh glória. Pedro, ele era analfabeto, mas ele viu quando a sogra teve a febre aplacada pela presença do mestre. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer me dizer? Deus me disse: Juarez, Pedro, ele era analfabeto, só que Pedro subiu no monte, e quando Pedro estava no monte, ele viu meu filho flutuando, e o rosto do meu filho resplandeceu, e Elias e Moisés apareceu no monte, na presença de Pedro, e Pedro falou: bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Pedro não preocupou com ele. Pedro falou: eu fico no sereno, o que eu quero é sentir a tua presença aqui nesse monte, oh glória. Deus me disse: Juarez, escute o que eu vou dizer. Pedro, ele era indouto. Pedro não tinha cultura. Pedro não tinha um anel, não tinha um diploma na parede. Só que Pedro tinha experiência espiritual. Sabe o que Deus me disse? Experiência vale mais que diploma. Experiência vale mais que anel. Experiência vale mais que um monte de livros e uma tábua do YouTube ou uma placa do YouTube. Experiência, vida reta, vida santa, vida casta, vida temente, vida na presença. Pedro tinha isso. Semi-analfabeto. Eu falei: Deus, por que Herodes manda 12 soldados, 16 soldados, correção, tomar conta de Pedro encarcerado, algemado? Deus vai me explicar naquela madrugada, na madrugada. Olha a explicação que Deus me deu. Deus me disse: Juarez, Deus me disse: Juarez, Pedro foi aquele que chegou no túmulo e a pedra estava removida. André correu mais que Pedro, só que André não tinha a intimidade que Pedro tinha. João André parou na porta do sepulcro, ele teve medo de entrar, oh glória. Só que Pedro chegou atrasado, que era mais velho, chegou depois. Só que Pedro tinha intimidade, e Pedro entrou dentro do túmulo, oh glória. Quando Pedro entrou, oh glória, o que Pedro viu? Pedro viu os lençóis dobrados na cabeceira. Dentro do túmulo, Pedro falou: ele está vivo. E Yeshua, a Abashia, o Messias está vivo. Ele 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 está vivo. E Herodes sabia que Pedro era testemunha ocular de que Jesus estava vivo. Fecha o teu olho que eu vou pregar um minutinho só. Fecha o teu olho que eu vou dar uma palavra. Quem é Pedro, irmão Juarez? Pedro é aquele que estava com Jesus quando Jesus ressuscitou dos mortos. Juarez, o que Pedro viu? Pedro viu Jesus atravessando a parede da sinagoga. Quando Tomé duvidou
corredor. Pedro viu Jesus passando pela parede e dizendo: Shalom Adonai, paz seja convosco, oh glória. Jesus comeu pão, oh glória, tomou mel, oh glória, esteve com os discípulos e ficou 40 dias na terra. Juarez, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Herodes sabia quem era Pedro, e sabia que Pedro andou com Jesus depois dele ressuscitado, e que Pedro colocava a mão na ferida e dizia: o buraco está aberto na mão, mas ele está vivo aqui na terra. O buraco está aberto no pé, mas ele está vivo aqui na terra. Pedro colocava a mão na chaga e dizia: o peito está aberto, mas ele está vivo. As costas estão marcadas, mas ele está vivo. A mão está furada, mas ele está vivo, oh glória. Ele foi crucificado, mas ele está vivo. Então quem é Pedro, Juarez? Pedro é aquele pregador da mão cascuda, é aquele pregador que não tinha letra, é aquele pregador que não sabe o que é homilia, semântica, hermenêutica. Só que Pedro viu Jesus flutuando na praça de Jerusalém. Jesus estendeu a mão e disse: eu vou para o meu Pai, para o vosso Pai, para o meu Deus, para o vosso Deus. Eu vou vos preparar lugar. Andou, orando. Vem comigo. Herodes sabia quem era Pedro. Herodes não tinha